E enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, eu aproveito para compartilhar algumas coisas. A primeira delas é que a primeira carta de João foi escrita com um objetivo bastante específico. A primeira carta de João foi escrita para que os crentes, os salvos em Cristo Jesus, possam ter certeza e segurança da sua própria salvação e do seu próprio relacionamento com Deus. Foi para isso que João escreveu a sua carta, para que os salvos por Cristo Jesus possam ter essa convicção e essa certeza. E eu gostaria, na verdade, de, nessa noite, compartilhar um pouco do que a juventude da nossa igreja, a casa, tem estudado aos sábados aqui nos nossos encontros da casa. Nós temos já, por 3 encontros, trabalhado a respeito do tema certeza da salvação. Um tema que, como nós temos percebido ali nos nossos encontros da casa, e sem dúvida alguma se reflete por toda a igreja, é um tema que muitas vezes traz perturbação para alguns irmãos e irmãs salvos já por Cristo Jesus. De modo que não é incomum que nós tenhamos no nosso meio, talvez aquele irmão, aquela irmã que nasceu na igreja, cresceu na igreja, e se questionada a respeito da segurança e da certeza da sua salvação, talvez esse irmão, essa irmã, fique um pouco receoso de dizer com convicção: eu sou salvo por Cristo Jesus. Eu fui salvo por Cristo Jesus e eu tenho certeza disso. Com base na primeira carta de João, eu gostaria de responder então a seguinte pergunta que dá título à nossa fala desta noite: como saber se eu sou salvo? Como saber se eu sou salvo? O texto diz o seguinte, 1 João 5, a partir do versículo 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o que o gerou, ama também o que dele é nascido. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, se amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque o amor de Deus está nisto, em guardarmos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são um peso. Pois todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio pela água e pelo sangue, isto é, Jesus Cristo, não só pela água, mas pela água e pelo sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, pois o Espírito é a verdade. Pois os que dão testemunho são 3, o Espírito, a água e o sangue. E os 3 concordam entre si. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é este: ele deu testemunho de seu Filho. Quem crê no Filho de Deus tem o testemunho em si mesmo. Quem não crê em Deus torna-o mentiroso, pois não crê no testemunho que Deus dá de seu Filho. E o testemunho é este: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Eu vos escrevo estas coisas, a vós que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. Repito o versículo de número 13. Eu vos escrevo essas coisas, a vós que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. Quero te convidar a fechar os seus olhos, abaixar sua cabeça, nós vamos orar mais uma vez.
Querido Deus, muito obrigado pela Tua preciosa e poderosa palavra que foi lida neste momento, Pai. A nossa grande expectativa agora é de que o Senhor fale conosco, de que a Tua palavra venha de fato ao encontro dos nossos corações e nós sejamos reafirmados na segurança que temos de salvação no Senhor e, eventualmente, se houver alguém aqui que não possui essa segurança ainda, que seja afirmado pelo Senhor, Pai. Fala conosco aos nossos corações, nos encoraja na nossa caminhada contigo, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Como saber se sou salvo? Hélio era um homem que já tinha por volta dos seus 50 anos. E Hélio tinha uma história de vida bastante normal, nada de espetacular havia acontecido com ele. Na verdade, ele tinha nascido em berço evangélico. E desde pequeno, ele foi criado numa igreja, sempre levado à casa do Senhor pelos seus pais. E justamente por ter tido contato com a palavra de Deus desde muito novo, quando tinha lá pelos seus 12, 13 anos, ele entendeu a mensagem do Evangelho, entendeu que ele era pecador e que somente Jesus poderia salvá-lo e creu nessa mensagem. Ele entregou sua vida a Jesus. O tempo foi passando, a adolescência veio, a juventude veio, a vida adulta veio. E ainda que Hélio sempre tivesse vivido na igreja e nunca tivesse se desviado da igreja, ele frequentemente era atormentado por uma dúvida muito cruel. De vez em quando, ele parava, olhava para a sua própria vida e se perguntava: mas será que eu sou salvo de verdade? Será que se eu morrer hoje, eu vou ter uma boa surpresa, ou na verdade nem vai ser surpresa, ao abrir os meus olhos e contemplar o Senhor? A vida dele era marcada por inconstâncias. Às vezes ele estava muito animado na sua caminhada com Deus, muito fervoroso na sua jornada com Cristo. Mas em outros momentos, ele estava e se percebia como alguém bastante desanimado, alguém que quase não orava, o que fazia com que ele se perguntasse: será que eu tenho fé de verdade? Às vezes ele se dedicava muito à leitura da Bíblia, mas em outros momentos a sua Bíblia passava semanas ou até meses fechada em cima da sua mesa. O que fazia com que ele se perguntasse: será que de fato eu conhecia o Senhor? Eu sou salvo de verdade? Algumas questões específicas da vida de Hélio faziam com que ele tivesse esse tipo de questionamento. A primeira delas é que, pelo fato de ele ter se convertido muito jovem e ter nascido na igreja, ele não podia dizer com precisão a data da mudança da vida dele. Ele não podia dizer como algumas pessoas que viveram uma vida doida no mundo e então vêm para a igreja, dizem: olha, a minha vida mudou completamente a partir de tal dia. Um outro fator que fazia com que Hélio tivesse algumas dúvidas com relação à segurança da salvação tinham a ver com a sua personalidade. Hélio era muito tímido e frequentemente, quando ele percebia que tinha a oportunidade de falar de Jesus publicamente, de confessar o Senhor Jesus publicamente, por conta da sua timidez, ele se mantinha quieto. E isso o fazia pensar: será que eu estou negando o Senhor Jesus? A personalidade de Hélio também o atrapalhava no sentido de que ele era uma pessoa muito pessimista. Ele sempre enxergava o pior das coisas, o pior lado das oportunidades, das evidências. Ele sempre enxergava o copo
meio vazio. E isso fazia com que ele pensasse ainda mais: será que eu sou salvo mesmo? A experiência de Hélio era agravada ainda mais pelo fato de que ele ouvia testemunhos de outras pessoas que falavam: no dia em que eu entreguei a minha vida a Jesus, eu saí da igreja, parecia que eu estava flutuando, e eu estava vendo a vida toda até mais colorida, e eu quase vi anjos voando em cima de mim, e quase ouvi uma voz dos céus que me disse: você hoje nasceu de novo. Hélio pegava esse tipo de experiência e olhava para a sua própria vida, e percebia que nada disso tinha acontecido com ele. No dia em que ele entregou a sua vida a Jesus publicamente na igreja, ele não viu anjos voando, não ouviu uma voz dos céus dizendo que ele havia nascido de novo, ele não voltou para casa flutuando, de modo que isso tudo lhe trazia dúvida. Já por quase 50 anos, ele era tomado por essa dúvida constante: será que eu sou salvo? Como é que eu faço para ter certeza de que eu sou salvo? É possível, afinal de contas, eu ter certeza absoluta e viver com a paz e com a segurança que essa convicção trazem? Ou eu vou ser obrigado a viver até o final da minha vida, ora na expectativa boa, ora sendo assolado por essa dúvida? Como é que eu faço para saber se eu sou salvo? Hélio decidiu então procurar o seu pastor e explicar a sua situação para ele. Seu pastor então abriu a Bíblia justamente na primeira carta de João, o capítulo 5, o versículo 13, e disse: Hélio, é possível você saber que é salvo. É possível você ter plena convicção de que você nasceu de novo, se de fato você nasceu de novo. Olha o que o texto diz em 1 João 5,13. Eu vos escrevo essas coisas, a vós que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. João escreveu essas coisas para que nós que cremos no Filho de Deus não tenhamos qualquer tipo de dúvida com relação à nossa vida eterna. Pelo contrário, João escreveu a sua epístola justamente a nós que cremos no nome do Filho de Deus, para que nós saibamos que temos a vida eterna, para que nós tenhamos plena convicção, plena confiança nisso e, como consequência, desfrutemos da paz, da alegria e da segurança que saber que somos filhos de Deus pode nos dar. É possível nós sabermos que somos salvos, que somos de fato filhos de Deus. E eu gostaria de brevemente compartilhar com você algumas maneiras pelas quais você pode chegar na sua casa hoje à noite, deitar a sua cabeça no travesseiro e dormir com a consciência tranquila, com o coração leve e alegre por ter a convicção de que é filho de Deus, se de fato você é filho de Deus. Primeira forma de nós sabermos que somos filhos de Deus. João nos diz que é possível nós sabermos, que na verdade ele escreveu para que nós saibamos. A primeira maneira que eu e você temos de saber que somos filhos de Deus é com base na promessa do Senhor. Com base na promessa do Senhor. É o que diz o versículo 1 desse capítulo. Todo aquele que crê que Jesus é o Filho, que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. A palavra de Deus não deixa margem para dúvida nesse ponto. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. É o que a Bíblia diz.
E se a Bíblia falou, é verdade. Se a Bíblia falou, nós descansamos nisso. Se nós cremos que Jesus é o Cristo, se nós cremos que Jesus é o enviado de Deus, nós somos nascidos de Deus. E nesse momento é importante que cada um de nós olhe para a sua própria vida, que cada um de nós olhe para a sua própria realidade. E se pergunte antes de tudo, você entendeu, ou melhor, eu mesmo entendi a mensagem do Evangelho? Eu entendi qual é o plano de salvação? Eu entendi antes de tudo que eu sou pecador, que careço da graça de Deus, que o meu pecado me afastou de Deus de uma maneira tal que por minha própria conta, por meus próprios esforços, eu jamais consigo alcançar a Deus. Mas que o Senhor, na sua infinita misericórdia, na sua bondade, não me deixou para sempre separado dele, mas que pelo contrário, ele enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E eu entendo que Jesus Cristo foi enviado ao mundo como o Messias, como o Salvador do mundo, para morrer numa cruz, para que eu pudesse ter vida e vida em abundância. Se eu me enquadro nessas condições, se eu entendi essa mensagem e creio nisso, se eu olho para Jesus e mais do que saber que há 2000 anos houve um homem que existiu de fato e morreu numa cruz, eu reconheço que Jesus Cristo veio ao mundo e morreu na cruz por mim, e eu creio nisso, eu reconheço isso, eu confesso o senhorio dele sobre a minha vida. Se eu me enquadro nisso, que João chama de crer que Jesus é o Cristo, isso por si só é o bastante para nos dar segurança. Isso por si só é o bastante para nos dar essa certeza. Se você consegue olhar para a sua própria vida e perceber e reconhecer que você entendeu a sua condição sem Deus, mas mais do que isso, entender para onde Jesus Cristo te trouxe e você crê nisso, durma em paz essa noite, você é nascido de Deus. Durma em paz essa noite, porque você é nascido de Deus. E sempre que a dúvida vier sobre você, creia nessa palavra. A palavra foi dita por Deus, que não pode jamais mentir. Ela é fiel e digna de toda aceitação. Isso só basta para nos dar segurança, para nos dar a certeza da salvação. Em primeiro lugar, a promessa de Deus, a palavra imutável e absoluta do Senhor, é o que pode nos dar a segurança de que somos verdadeiramente salvos. Eu aproveito para perguntar se você está comigo até aqui. Mas Deus é tão maravilhoso, tão bondoso, que Ele nos dá ainda outras confirmações, ainda outras formas de nós sabermos, termos plena certeza de que somos nascidos de Deus, de que de fato tivemos um encontro verdadeiro com Ele. A segunda forma que eu e você temos de saber que nascemos de novo é pela maneira como vivemos. A fé verdadeira produz uma mudança de vida. Se alguém diz que crê em Jesus e vive como se nunca o tivesse conhecido, tem algo de errado com essa pessoa. Porque a fé verdadeira, a fé salvadora, a fé salvífica, necessariamente produz uma mudança de vida. Há evidências claras disso. É exatamente o que o versículo 4 deste capítulo nos diz.
Pois todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Todo aquele que é nascido de Deus tem um padrão de vida diferente. Tem um padrão de vida que é, na verdade, de vitória sobre o mundo. Todo que é nascido de Deus vence o mundo. Vencer o mundo é algo que nós precisamos entender com muita clareza. Vencer o mundo e as evidências da graça que o Senhor nos dá para sabermos que somos nascidos de novo, que nascemos de novo, não são simplesmente uma vida moral correta. Não é porque uma pessoa não rouba, não bebe, não fuma, não gosta de mentira, preza pela honestidade e pela justiça, que isso indica que ela nasceu de novo. Esse, na verdade, é o mínimo necessário para todo bom cidadão. Essa evidência, o dizer, olha, eu nasci de novo porque eu sempre luto pela justiça, porque eu busco a verdade, porque eu não gosto de falsidade, porque eu tento viver de uma maneira correta, moralmente correta. Isso não é evidência de um novo nascimento, porque qualquer pessoa do mundo pode viver dessa maneira. Não é necessário que a pessoa tenha nascido de novo, tenha o Espírito Santo habitando e selando o seu coração, para que ela dê esse tipo de evidência. Absolutamente qualquer pessoa pode preferir falar a verdade à mentira. Absolutamente qualquer pessoa pode preferir ser justo a ser injusto. A evidência que o Espírito Santo nos dá, a evidência da graça de Deus sobre a nossa vida, é algo que só acontece porque o Espírito Santo está em você e em mim. Sem o Espírito Santo seria impossível, absolutamente impossível nós encontrarmos a evidência do novo nascimento. Se você quer testar a sua vida para ter certeza de que você foi salvo, foi salva, nasceu de novo de fato, você não deve olhar para você mesmo e dizer ou considerar, bom, eu vou sempre à igreja, eu trabalho no ministério, eu canto no outro ministério, eu leio a minha Bíblia todos os dias, eu busco obedecer aos meus pais, eu busco ser honesto no meu lar, eu busco ser um bom funcionário. Não é esse o tipo de evidência que você deve procurar na sua própria vida para ter certeza, para você saber que nasceu de novo. O tipo de evidência que você deve procurar é aquilo que só o Espírito Santo pode fazer. Olha para a sua vida e se pergunta, você tem sede de Deus? Se você não tiver sede de Deus, é uma evidência que deve te levar a procurar um pouco mais a fundo. Mas se você tiver sede de Deus, tenha certeza, foi o Espírito Santo que colocou essa sede em você. Porque por você mesmo, por mim mesmo, sem o Espírito Santo, nós não teríamos sede de Deus. Nós jamais buscaríamos a Deus se o Espírito Santo não nos levasse a isso. Olhe para você mesmo e se pergunte, você é governado e cada vez mais governado pela palavra de Deus? Somente o Espírito Santo leva uma pessoa a querer viver de acordo com a palavra de Deus. Qualquer pessoa pode ler a Bíblia, todos os dias até, mais de uma vez por dia, mas querer viver de acordo com a palavra de Deus, é só o Espírito Santo atuando na vida do ser humano para produzir esse tipo de obra. Isso a gente procura na nossa própria vida. Você é mais sensível e busca ser cada vez mais sensível à presença de Deus, a ouvir a voz de Deus, a buscar o direcionamento de Deus. Somente o Espírito Santo pode te fazer querer e desejar cada vez mais de Deus. Se não for o Espírito Santo atuando na sua vida,
você nunca vai querer mais disso. Eu nunca iria querer mais disso. São evidências que só quem tem o Espírito de Deus habitando em si consegue demonstrar. Isso não dá para falsificar. Ouvir a igreja, a gente olha e vê uma multidão, a gente olha para tantas igrejas e vê tantas pessoas que vão à igreja. Isso não é evidência de que a pessoa foi salva e nasceu de novo. Mas amar a igreja do Senhor, amar os seus irmãos e irmãs, querer e lutar pelo bem da igreja, de fato derramar o seu coração e entender que a igreja é a noiva de Cristo, isso é obra do Espírito Santo. Isso é evidência de um novo nascimento. Isso é sinal de que a pessoa nasceu de novo, e é isso que a gente procura na gente mesmo, quando nós queremos ter essa certeza renovada na nossa vida. Eu amo a igreja do Senhor, de fato eu olho para os meus irmãos e irmãs, e embora sabendo que são imperfeitos, eu luto por eles, eu espero e invisto no bem espiritual e físico deles. Isso é coisa que o Espírito Santo apenas pode fazer. Você sente tristeza pelo seu pecado? Somente uma pessoa que tem o Espírito Santo dentro de si luta pela santidade. A luta entre a carne e o Espírito, da qual Paulo fala lá em Gálatas, o capítulo 5, só existe para quem tem o Espírito Santo habitando dentro de si. Quem não tem o Espírito está morto nos seus delitos e pecados, não tem essa batalha. Mas quando nós nos entristecemos pelo nosso pecado, quando nós confessamos a Deus, quando nós falamos, Senhor, eu pequei, me ajuda a não pecar contra Ti mais. Isso é algo que só o Espírito Santo pode produzir. É algo que uma pessoa que não nasceu de novo jamais vai entender, porque precisa da ação do Espírito Santo. Você anseia por estar com Cristo e mal vê o dia de estar com Ele na glória eternamente? Você anseia esperando a volta do Senhor? Se a sua expectativa, se a sua grande esperança está nos céus e no encontro que você vai ter com o Senhor nos ares, isso é evidência de que você nasceu de novo. Porque quem não é salvo, quem nunca foi salvo, não tem esse tipo de expectativa. É algo produzido pelo Espírito do Senhor que sela os nossos corações. E o Senhor é tão maravilhoso que nos permite reavaliar a nossa própria vida. E aqui vale um parêntese. Talvez enquanto você estivesse reavaliando a sua vida junto comigo, você tenha pensado, algumas dessas características eu tenho, outras não. Na verdade, eu só tenho uma dessas características. O que isso significa? Significa que eu estou perdido, que eu nunca fui salvo por Jesus? Os cristãos do passado se debruçaram intensamente sobre essas questões, sobre essa questão específica. E a resposta bíblica que eles ofereceram traz muito encorajamento para nós. A resposta que os grandes homens e mulheres de Deus no passado propuseram e que traz conforto para os nossos corações é exatamente a seguinte: se você encontra uma dessas evidências na sua vida, fica em paz, porque é sinal de que você nasceu de novo. As outras evidências, Deus ainda está trabalhando em você. É justamente o que a Bíblia chama de santificação. Mas não se preocupe, aquele que começou a boa obra em você há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Você ainda está sendo trabalhado, ainda está sendo aperfeiçoado. Não se preocupe, não deixe que isso te desanime.
Fique em paz se você encontra uma dessas evidências na sua própria vida. É sinal de que você nasceu de novo. É um sinal bíblico de que o Espírito Santo habita em você, porque Ele está fazendo uma obra que somente Ele pode fazer. É evidência da ação e da atuação exclusiva do Espírito Santo de Deus em você. Fique em paz, porque o Senhor ainda vai fazer o restante. Enquanto isso, a gente se esforça, a gente busca a Deus cada vez mais para desenvolver essas características, essas evidências de que o Espírito do Senhor está no nosso coração. Mas isso não nos impede de deitar hoje à noite e dormir em paz, sabendo que o Senhor já é dono da nossa vida. Há ainda uma terceira e última evidência que nos ajuda e nos leva a ter convicção, a saber de fato que nós somos nascidos de Deus, que nós tivemos um encontro verdadeiro, pessoal e profundo com o Senhor Jesus. É o testemunho que o Espírito Santo nos dá. É o testemunho do Espírito Santo nos nossos corações. É o que nós temos no versículo 7. E o Espírito é o que dá testemunho, pois o Espírito é a verdade. O Espírito dá testemunho, pois o Espírito é a verdade. Deus não nos deixou apenas com a promessa dele, com a palavra de que todo aquele que cresce teria vida eterna. Embora isso só já seja o bastante, Deus ainda nos deu evidências da graça dele atuando na nossa vida. Deus nos deu uma forma visível de medir a nossa própria vida, avaliar a nossa própria caminhada com Deus em busca de sinais de que nascemos de novo. Deus vai ainda além e nos dá o testemunho do Espírito Santo. O que João está dizendo aqui é exatamente o que Paulo disse lá em Romanos, o capítulo 8, no versículo 16. O Espírito testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Há um testemunho interior, uma voz interior que não é a nossa consciência, que não é o nosso pensamento, que não é a nossa própria voz na nossa mente, mas é a voz do Senhor testificando dentro de nós, testificando ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Esse versículo está lá em Romanos, o capítulo 8, versículo 16, já foi alvo de muito debate, de muito estudo, porque afinal de contas, todo cristão verdadeiro quer saber que testemunho é esse que o Espírito Santo dá no meu espírito, dá ao meu espírito de que eu sou filho de Deus. Será que é uma sensação muito forte que eu vou ter? E isso é o testemunho do Espírito ao meu espírito? Será que é uma voz dentro da minha cabeça que eu vou ouvir, e isso é o testemunho do Espírito ao meu espírito? Que testemunho é esse que o Espírito Santo de Deus dá dentro de nós, ao nosso próprio espírito, que nós somos filhos de Deus? É o Espírito é o que dá testemunho, pois o Espírito é a verdade. A maneira mais clara de nós entendermos isso e avaliarmos com toda clareza o testemunho do Espírito dentro de nós, vem por meio da palavra de Deus. O Espírito Santo do Senhor falando por meio da palavra inspirada do Senhor. E é bem possível que todos aqui já tenham tido essa experiência em algum momento, de abrir a sua Bíblia no seu tempo a sós com Deus, e estar lendo talvez o seu capítulo diário, talvez seguindo o plano de leitura da casa, ou qualquer outro capítulo, ou qualquer outro plano de leitura,
Mas num dia específico, num momento específico, você abre a Bíblia, você lê, e tem um versículo, tem um parágrafo que vai muito fundo dentro de você. Diferente dos outros capítulos, diferente das outras vezes que você lê a Bíblia. Talvez no momento em que você precise de encorajamento e vem uma palavra, um versículo bíblico na sua mente. E aquilo te traz um conforto, mas um conforto tão grande, algo tão inexplicável, ou um encorajamento que você não consegue entender de onde vem. E o que você consegue fazer simplesmente é se render à verdade daquele versículo e falar para você mesmo: glória a Deus, eu recebo isso para a minha vida. Eu recebo isso para mim, era exatamente o que eu precisava, e eu me agarro nesse versículo, nessa palavra, com todas as minhas forças. Quando isso acontece, é Deus falando, por meio da palavra dele, a você. Mais do que isso, é o Espírito Santo de Deus testificando no seu coração, cuidando de você e te mostrando de uma forma bastante prática de que você não é um órfão, te mostrando que você tem um pai zeloso que cuida de você, te mostrando que você não está habita dentro de nós. O objetivo da carta de João e da nossa fala nessa noite é justamente esse: acabar com qualquer dúvida que eventualmente exista em alguém que está aqui ou que está nos acompanhando pela internet, acabar com qualquer dúvida com relação à sua própria salvação. É absolutamente fundamental que nós tenhamos convicção de que somos salvos, de que nós nascemos de novo para que possamos viver plenamente aquilo que o Senhor tem separado para nós vivermos. A minha oração, a minha expectativa e o desejo de Deus nessa noite é que você saia daqui com a certeza de que você nasceu de novo, se esse foi o seu caso. Quero te convidar a fechar os seus olhos, a abaixar sua cabeça nesse momento. Nós vamos